Continuando o nosso estudo de medidas de assimetria e curtose, aqui nós temos um exemplo que pede para classificar quanto à simetria a distribuição abaixo segundo o coeficiente de Pearson. Então nós temos aqui os dados iniciais do problema, tá? Que estão aqui em amarelo, tá? E a partir desses dados, que é a tabela que consiste aqui uma tabela de distribuição de frequências com variável discreta, tá? Aqui, a partir desses dados, nós vamos calcular o coeficiente de assimetria de Pearson e também fazermos a classificação deste coeficiente. Então, primeiramente, nós vamos fazer o cálculo da média aritmética, tá? Depois, nós vamos calcular também a moda, o desvio padrão, tá? Por quê? Essas medidas, elas vão estar compondo a fórmula para o cálculo da assimetria, tá? Então, nós temos a média, a moda e o desvio padrão. Então, de início, vamos calcular aí a média aritmética. A média aritmética é a somatória de xi vezes fi dividido pelo total de elementos aqui que compõem a somatória da frequência absoluta de classe. Então, nós vamos abrir essa coluna para calcularmos o xi, o produto de xi por fi, tá? Depois nós vamos abrir uma outra coluna aqui nessa tabela de distribuição de frequência, que é xi menos a média elevado ao quadrado vezes a frequência absoluta de cada uma das classes. Isso vai compor os dados aqui do numerador para o cálculo do desvio padrão, tá? Então, olhem bem, nós vamos calcular xi vezes fi. Fazendo os cálculos, nós vamos obter que o somatório de xi vezes fi é igual a 72. Então, 72 vem aqui no numerador. Nós vamos dividir por 25, que é o somatório da frequência absoluta, tá? E com esse quociente, nós vamos obter o valor igual a 2,88. A moda é o valor que possui a maior frequência na distribuição de frequência, tá? Então, olhe bem, se nós observarmos aqui a maior frequência, ela está exatamente na segunda classe. Então, nós temos que a moda é igual a 2. Então, obtemos diretamente aí na tabela de distribuição de frequência. Para cálculo do desvio padrão, né, nós vamos utilizar o cálculo da variância, tá? Então, a variância é igual ao somatório de xi menos a média elevado ao quadrado vezes fi. Esse dado aqui, nós vamos obter aqui nessa coluna aqui. A somatória está aqui, que é 38,64. Então, 38,64 nós vamos dividir pela somatória da frequência, que é 25, e isso nos fornece aí que a variância é igual a 1,5456. O desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Então, nós temos que a raiz quadrada de 1,5456, que é a variância, vai nos dar um desvio padrão de 1,24. Em seguida, nós vamos substituir todos os valores calculados nessas fórmulas anteriores aqui na fórmula da assimetria. Então, a assimetria de Pearson é igual a 2,88, que é a média aritmética, menos a moda, que é igual a 2, e isso dividido pelo desvio padrão, que é igual a 1,24. Então, nós vamos obter um valor aproximadamente igual a
0,71. Então, portanto, esse quociente de assimetria de 0,71, se nós formos utilizar os critérios de classificação, já estudados em slides anteriores desta aula, nós vamos ver que essa distribuição assimétrica, positiva, fraca. Aqui nós temos o exemplo 2. O exemplo 2 pede: classifique quanto à assimetria a distribuição abaixo segundo o quociente de Boole. Então nós vamos fazer o cálculo agora, tá? A partir desses dados iniciais aqui que estão em amarelo, e nós temos que aqui essa distribuição ela é uma distribuição de frequência com variável contínua, já que nós temos os intervalos de classe, e a partir desses dados nós vamos calcular esse coeficiente aqui, ó. Esse coeficiente que é o coeficiente de assimetria de Boole. Então, quais são os dados que nós vamos ter que calcular de início? Primeiro, nós vamos calcular os quartis. Então, nós temos aí o terceiro quartil e o primeiro quartil. Além dos valores dessas estatísticas de ordem, tá? Nós devemos calcular a mediana. Então, precisamos, para o cálculo de assimetria de Boole, os valores dos quartis e da mediana. Então, o quartil, nós já vimos que a fórmula é igual ao limite inferior na classe que se encontra o quartil, mais I vezes N dividido por 4. O I é a posição do quartil, que pode ser o Q1 ou o Q3 aqui, né? O I pode ser igual a 1 ou igual a 3. O N, que é o somatório da frequência absoluta de classe, dividido por 4, que nós vamos encontrar o quartil, tá? Menos a frequência acumulada anterior à classe em que se encontra o quartil, dividido pela frequência absoluta de classe do quartil, multiplicado pela amplitude de classe. Então, primeiro, para calcular o quartil, nós devemos fazer o cálculo da posição do quartil. Então, a posição, que é esse termo aqui que está nesse numerador aqui dessa fração, tá? Ele é igual a I vezes N dividido por 4. Como o I, nós vamos calcular primeiramente o terceiro quartil, tá? Então, olhem bem, o I é igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes 35, que é o somatório das frequências absolutas de classe, dividido por 4. Isso nos fornece um valor igual a 26,25. Então, além do quartil, nós devemos ter a tabela de frequência. Na tabela de frequência que nós temos aqui dos dados originais, a coluna com a frequência acumulada crescente. Então, façamos aqui o 2 aqui na primeira linha, tá? Trazendo aqui na coluna da frequência acumulada, e depois nós procedemos ao cálculo de acúmulo dessas frequências, tá? Então, 2 mais 5, 7, 7 mais 12, 19, 19 mais 15, 34, 34 mais 1, 35. Então, nós vamos verificar para em qual valor se encontra, ou melhor dizendo, em qual classe se encontra o terceiro quartil. Então, nós temos que a frequência acumulada ela tem que ser maior ou igual a 26,25. Então, se nós observarmos, a frequência acumulada ela vai ser igual a 34, que é maior que 26,35. Então, é aqui nesta quarta classe, mais precisamente entre 6 e 8, que vai ser encontrado o terceiro quartil. Então, o terceiro quartil é igual a 6, que é o limite inferior da quarta classe, mais 26,25, que é a posição do quartil, que nós já calculamos aqui, né?
menos 19, que é a frequência acumulada, tá? Anterior à classe em que se encontra o quartil, que é a quarta classe. Isso dividido por 15, que é a frequência absoluta da quarta classe, multiplicado por 2, que é a amplitude de classe. Fazendo os cálculos, nós vamos obter aí o valor de 6,97 para o terceiro quartil. Em seguida, nós vamos calcular a posição do primeiro quartil. Então, a posição do primeiro quartil é igual a 1. Então, vai ficar 1 vezes o n, que é o somatório da frequência de classe, dividido por 4. Isso nos dá um valor de 8,75. Portanto, a frequência acumulada deve ser maior ou igual a 8,75. Observando aqui na coluna de frequência acumulada, nós vamos verificar que 19 é a frequência acumulada imediatamente maior do que 8,75. Portanto, nós temos que o primeiro quartil está na terceira classe. Então, nós vamos aplicar os dados aí da terceira classe na fórmula do quartil. Então, nós temos que Q1 é igual a 4, que é o limite inferior de classes do terceiro quartil, mais 8,75, que é a posição do terceiro quartil, menos 7, que é a frequência acumulada anterior à terceira classe, que é a classe do primeiro quartil, dividido por 12, que é a frequência absoluta de classes do terceiro quartil, multiplicado ainda por 2, que é a amplitude de classe, tá? Que nós temos aqui. 6 menos 4 vai ser igual a 2. Portanto, nós temos que o primeiro quartil é igual a 4,29. Em seguida, nós vamos calcular a mediana. A mediana é igual ao limite inferior da classe em que se encontra a mediana, mais a posição da mediana, que é o n dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior à classe da mediana, dividido pela frequência absoluta da classe da mediana, multiplicado pela amplitude de classe da mediana. Então, de início, nós vamos calcular a posição da mediana, que é igual a 35 dividido por 2, que é igual a 17,5. Portanto, a frequência acumulada anterior, ela deve ser maior ou igual a 17,5. Se nós voltarmos aqui na tabela, maior ou igual a 17,5 vai ser o 19. E o 19 está na terceira classe. Então, olhem bem. Nós temos, então, a frequência acumulada igual a 19, que é da terceira classe. Tá? Então, substituindo os valores que estão na terceira classe, que é o limite inferior da terceira classe, que é igual a 4, mais 17,5, que é a posição da mediana, que nós já calculamos, tá? Que é o n sobre 2, menos o 7, que é a frequência acumulada anterior à classe em que está a mediana, tá? Tá aqui que é o 7, né? E nós vamos dividir por 12, que é a frequência absoluta da mediana, multiplicado pela amplitude de classe, que é igual a 2. Isso nos fornece um valor para a mediana, tá? Que é igual a 5,75. Em seguida, nós vamos aplicar a fórmula de assimetria de Boole, tá? Ou melhor dizendo, o coeficiente de assimetria de Boole, que é igual a 6,97, tá? Que é o valor aí que nós encontramos do terceiro quartil, mais 4,29, que é o valor do primeiro quartil,
menos 2 vezes 5,75, que é o valor que nós calculamos para a mediana. Isso dividido por 6,97, que é o terceiro quartil, menos 4,29, que é o primeiro quartil. Fazendo esses cálculos, tá? Nós vamos obter um valor para a simetria igual a 0,1 negativo. Isso significa que a simetria de Boole é igual a menos 0,1. Se nós classificarmos de acordo com o coeficiente de assimetria de Boole, nós vamos verificar que esta distribuição é assimétrica negativa fraca.